Leitura de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo de número 27. Este salmo é um salmo que traz duas ideias principais. A primeira ideia é a de que o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação e Ele vence todos os nossos inimigos. Então, se você está cercado de pessoas que estão contra você, você pode meditar nesse Salmo 27 e receber a certeza de que Deus está protegendo você. E a segunda ideia é a de que nós devemos ter o nosso prazer e a nossa alegria em estar na presença de Deus. Porque na presença de Deus, quando nós estamos continuamente na sua casa, nós aprendemos mais do Senhor e nós podemos contemplar a beleza de Deus no nosso dia a dia. Essas são as ideias principais do Salmo 27. Vamos ler aqui o Salmo 27 e nós já começamos esse Salmo 27 com o destaque para os versículos 1 e 2, que dizem: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Verso 2: Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Então aqui nós colocamos esses dois versículos na cor verde, dando destaque logo no início do Salmo 27, porque essa é uma das ideias principais aqui desse salmo. Veja que no verso 1 ele diz: O Senhor é a minha luz. Significa que o Senhor é aquele que me dá sabedoria, é aquele que deixa claridade no caminho. O Senhor é minha luz, fala a respeito de clareza. O Senhor dá clareza, Ele dá iluminação, Ele nos dá a luz para a tomada de decisões. E Ele é a minha salvação. Quando Ele mostra que nós estamos rodeados de inimigos, Ele também é a minha salvação. Então, se você está olhando à sua volta e vendo que você está cercado, que você está cercada por muitos inimigos, a palavra está dizendo: o Senhor é a minha luz, Ele mostra, e Ele também é a minha salvação. Ele mostra e Ele já foi adiante de mim, Ele já foi adiante de você e Ele já deu a salvação. Então, a quem temerei? Eu vou ter medo de quem? Quem pode vencer o Senhor? Aí a segunda frase: o Senhor é a força da minha vida. Se Ele é a força da minha vida, de quem me recearei? Aí o versículo 2 diz: Quando os malvados, os meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, ou seja, criaram planos, estratégias para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. É isso que acontecerá aos teus inimigos. Eles tropeçarão e cairão. Agora o versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então, ainda que um exército, pode ter um exército cercando você, mas o teu coração não precisa ter medo disso. Ainda que a guerra se levante contra você, coloque a sua confiança em Deus. Agora nós colocamos um destaque em verde no versículo 4, porque o versículo 4 ele destaca a segunda ideia principal do Salmo 27, que é a ideia da importância de estar continuamente na presença de Deus. Veja o versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então aqui o salmista, ele diz que ele fez um pedido a Deus. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Ou seja, eu pedi a Deus e vou buscar isso. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para o quê? Para contemplar a formosura, a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Quando nós estamos no culto, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos ouvindo os louvores e participando deles com devoção, adorando a Deus naquele momento em que estamos ali, nós podemos experimentar em nós a beleza do Senhor. A beleza do Senhor que nos traz a paz, a beleza do Senhor que traz o esclarecimento de como resolver as circunstâncias, os problemas que quando nós estamos em casa, quando estamos no trabalho, quando estamos caminhando nas ruas em direção ao trabalho ou para casa, nós às vezes estamos com os nossos olhos voltados para os nossos problemas, para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e estamos longe de Deus, pensando nas coisas de como resolver, e estamos com os nossos próprios pensamentos. Mas quando nós estamos na casa do Senhor e estamos ali com o nosso espírito e com a nossa alma completamente devotos ao Senhor, ali naquele momento nós podemos contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Nós aprendemos o que precisamos fazer quando ouvimos a palavra, quando ouvimos os louvores, quando o nosso espírito e a nossa alma estão ligados a Deus, nós aprendemos o que fazer para agradar a Deus. Então aqui no versículo 4, o salmista pede: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Se eu vou buscar, então eu vou colocar na minha agenda diária um momento de estar na casa do Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, que eu possa estar sempre na presença de Deus, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu não sei se você tem o hábito de estar na casa do Senhor todos os dias. Eu tenho o hábito de estar na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias eu participo de um culto. Se não tem culto na igreja que eu participo, eu sei de um outro lugar que tem culto naquele dia e eu participo do culto para louvar a Deus. Então, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Mesmo naqueles cultos que são vazios, eu participo. Porque o culto pode ser um culto que não vai muitas pessoas, mas o mais importante está lá, que é o Senhor. A Bíblia fala que onde estão 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está. Então, o versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós, muitos de nós, assistem o jornal todos os dias. Mas quando se fala em ir à casa do Senhor, as pessoas dizem: mas eu estou cansado, mas eu estou com muitos problemas. Mas coloque toda a sua vida nas mãos de Deus. As pessoas assistem o jornal todos os dias para ouvir a respeito de problemas, crises, dificuldades que estão acontecendo, corrupção, e elas não vão à casa do Senhor para buscar ao Senhor todos os dias e acabam enfraquecendo na fé e ficando longe de Deus. Esse salmo, aqui no versículo 4,
diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Na casa do Senhor, nós recebemos instrução, iluminação, compreensão, entendimento. Ali nós podemos contemplar a formosura do Senhor. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor revela a instrução, a orientação e revela o seu amor por nós. Então, na casa do Senhor, nós podemos contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Agora o 5. Porque no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Quando você está com Deus, Deus esconde você perto dele. Ele coloca no seu coração a confiança, a esperança e a certeza de que ele está perto de você. Você fica no lugar, como diz aqui, sobre uma rocha. Você fica seguro, você fica segura com a presença de Deus perto de você. Versículo 6. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então aqui você vê que vários outros versículos aqui falam tudo sobre a questão dos inimigos. Os versículos 1 e 2 trazem essa ideia de que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O versículo 2, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. E aqui você vê os próximos versículos todos falando que Deus é o que protege contra os inimigos. O 5 vem trazendo que no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo ele me esconderá, ele me colocará sobre uma rocha. O 6, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, ou seja, eu terei alegria em estar na presença do Senhor. E eu cantarei, sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Aqui nesse versículo 8, ele tem um alinhamento com o versículo 4. O 4, que traz a segunda ideia principal do Salmo 27, de que eu vou buscar ao Senhor, está aqui no 8. Ó. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, quando Deus fala para nós, me busquem, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Versículo 9. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Aqui esse versículo 9 fala para Deus não desamparar no momento da dificuldade, da tribulação. 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. No verso 11, ele pede para que o Senhor ensine o caminho e guie pela vereda direita. Quando você está cercado por pessoas que estão espiando você, você pode pedir esse versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. 13. Eu pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor
na terra dos viventes. Aqui o versículo 13, ele está dizendo para mim, para você, creia, creia, que você verá o bem do Senhor ainda nessa terra. Você pode estar rodeado de situações difíceis, mas tenha fé. Creia, eu ainda verei o bem do Senhor. E o versículo 14, espera no Senhor, anima-te. Se você está desanimado hoje, anima-te, olhe para o alto. O Senhor está lá no céu contemplando você e Ele fortalecerá o teu coração. Anima-te, olhe para o Senhor e Ele fortalecerá, Ele vai dar força ao teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então esse é o Salmo 27, que nos fala que o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele dá a iluminação, a orientação, Ele dá clareza, Ele mostra o caminho dele, Ele mostra a luz e Ele é a nossa salvação. Se você está vendo que está cercado por várias situações difíceis, é Ele que traz a salvação. E o Senhor é a força da minha vida, como diz o verso 1. Ele é aquele que nos dá força. Anime-se, olhe para o alto. O Senhor é aquele que fortalecerá o teu coração e procure estar continuamente na presença do Senhor. Talvez você fique muito tempo acompanhando as notícias e está pensando como o mundo está terrível. Mas se você está continuamente na presença do Senhor, você vai contemplar a beleza do Senhor e vai aprender como tomar as decisões em cada etapa, porque o Senhor é o dono da sabedoria e Ele é, voltando aqui no versículo 1, a minha luz. Então Ele é o que mostra como resolver cada situação e a minha salvação. Aquele que traz a resposta, o que traz a saída e, como diz aqui no versículo 1, a quem temerei? Não há o que temer, não há quem temer, porque é o Senhor que é a tua luz e a tua salvação. E aqui, no versículo 4, sobre participar todos os dias na casa do Senhor, em muitas cidades existe aquele culto do meio-dia, que é o culto do almoço com Deus, que é do meio-dia até 1 hora da tarde, e que você, quando está no seu trabalho, pode participar desses cultos rápidos. Você também pode, se não existe culto em algum dia, fazer um culto na sua casa. Mas o importante é que você sempre tenha um tempo para estar com o Senhor, para estar com Deus. E agora eu quero fazer um convite para você que meditou nesse salmo, viu que Deus, Ele é a nossa luz, a nossa salvação, a força da nossa vida e que Ele tem a sua formosura, a sua beleza e que pode nos ensinar o caminho certo para que você tenha esse Deus perto de você. Se você ainda não aceitou a Jesus, você pode fazer essa oração que está aqui na tela, que é a oração de confissão. Você confessa que você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida, aquele que lidera, que dá a direção para você e aquele que é o teu Salvador, aquele que salva você dos seus pecados. Dá o Espírito Santo, que é a própria presença de Deus em você e que escreve o teu nome no céu, no livro da vida. De modo que quando você partir dessa vida, você vai entrar no céu porque está com seu nome escrito lá no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro onde estão registrados os nomes das pessoas que aceitaram a Jesus
e que são filhos de Deus, porque receberam o perdão dos seus pecados. Então faça essa oração de confissão comigo agora, para que você aceite Jesus e seja perdoado dos seus pecados e se torne filho, filha de Deus. Oração de confissão, frase 1. Senhor, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você recebeu Jesus, recebeu o perdão dos seus pecados porque Jesus morreu por nós, recebeu o Espírito Santo em você e o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. Ore somente para Jesus. Só Jesus está à direita de Deus, ouvindo as nossas orações e intercedendo por todos nós. Procure uma igreja se você não participa de nenhuma igreja. E como nós lemos no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Que você possa, na casa do Senhor, ter os momentos de alegria, de iluminação e da direção de Deus, para que você possa receber a alegria e a felicidade do Senhor, tendo uma vida abençoada com a graça salvadora de Jesus diariamente. Deus abençoe a sua vida e lembre-se de sempre dar glórias a Deus. Diga glória, glória e glória a Deus.